Candidato, então é verdade que eu fui chamado de mentiroso pelo atual prefeito, hoje, numa emissora de uma rádio. Eu fui buscar a minha filha na escola. Aparei o carro, tinha lá um grupo de servidor público na área de transporte. Porém, o carro não estava identificado, estavam todos dentro do carro. Agora, é um absurdo quando você encontra um marronzinho atrás do poste, um sensor sinalizado atrás do poste. Verdadeiramente, o processamento de multa, que eu tentei tirar esse processamento para construir uma UPA 24 horas na região do Cidade de Salvador e Paraíso, foi negado na Câmara Municipal. Por quê? São 4 milhões e 800 para processamento de multa, coisa que era tirado através dos funcionários públicos, que eram valorizados através dos seus trabalhos. E o investimento de educação de trânsito, somente 150 mil por ano. É um absurdo. Então, não sou eu que vou dizer para o senhor se verdadeiramente a cidade é uma fábrica de multa. A população não aguenta mais receber multa. E muitas das vezes, os grandes trabalhadores da empresa de ônibus que vêm me procurar, porque os ônibus são longos e muitas das vezes, com a velocidade de 40 por hora, quando eles passam no sinal, não dá para eles pararem porque está no amarelo, ele tem que atravessar. Isso ele consegue acionar numa faixa o sinal e eles acabam recebendo multa. Muitos deles estão com a carteira praticamente perdida por a questão da pontuação. Se prefeito eleito, vamos sim mudar essa realidade da nossa cidade. A cidade não pode ser conhecida como uma fábrica de multa. Seguimos agora 1 minuto para a réplica do candidato Isaías Santana. Olha, Melito, é importante investir na educação para o trânsito. É importante fazer com que os agentes de trânsito, os famosos marronzinhos, cumprem a sua função educativa. Uma cidade educadora, uma cidade que respeita as regras de trânsito, o lugar do agente de trânsito é atrás de um sistema de vigilância eletrônico, olhando o que está acontecendo na cidade, quais as ruas mais congestionadas, um semáforo que precisa ser aberto num momento e no outro, ou seja, ele precisa coordenar o trânsito e também na rua ele precisa ter aquele agente que vai facilitar a passagem dos pedestres. As pessoas mais idosas, as gestantes, as crianças na frente das escolas, nas frente das unidades básicas, aliás, unidade básica de saúde que não pode ser mais construída na avenida onde passa o ônibus para as pessoas verem. Porque ou você prioriza o trânsito e precisa dar uma velocidade razoável para o veículo, ou você faz a unidade de saúde em lugar que os idosos possam atravessar. Então é preciso mudar essa função e tornar os agentes de trânsito verdadeiros educadores. 1 minuto para a tréplica do candidato Adriano da Ótica. Nós entendemos que é importante trabalhar em cima de educação no trânsito. Nós queremos trabalhar sim, valorizando o servidor público, porque tem candidato que prefere dizer que não precisa de servidor público. Nós entendemos o contrário. Servidor público, seja ele em que área for, ele precisa ser não só bem remunerado, valorizado, sem assédio moral e também fazer o diferencial, porque é ele que está à frente do comando dos trabalhos e é ele que vai fazer o atendimento à população. Se prefeito for, eu quero ser amigo, não chefe dos funcionários públicos. Eu quero ser um verdadeiro amigo para que a gente possa, junto, governar a cidade, administrar a cidade com carinho, com dedicação. Não somente porque estou na cadeira de prefeito, quero mandar o servidor. Não, pelo contrário, eu quero ser parceiro. Eu quero que os meus secretários respeitem o funcionário público. Hoje eu tenho recebido vários servidores públicos e quero me comprometer com cada um deles. Respeito, dedicação e ousadia para que a gente possa atender melhor a população através do trabalho deles. Agora é a vez da pergunta do candidato Hamilton. A pergunta deve ser feita à candidata Suzete Chafim, 30 segundos, candidato. Candidata, Jacareí é reconhecida como um polo cultural, um berço que gera talentos na música, na arte, no teatro, enfim. Isso dá uma nova perspectiva, sobretudo para a nossa juventude e para as nossas crianças. Eu queria saber, você aprova essa ideia de investimento na área da cultura e no seu programa de governo, quais são as suas propostas para a cultura do município de Jacareí? 2 minutos, candidata, para a resposta. Aprovo, com certeza, como amante da cultura como sou, professora que sou, acredito na cultura como uma saída para a juventude que precisa de ter espaço para lazer e cultura como saída. Agora,
Nosso governo, nós vamos construir espaços culturais, centros comunitários, onde a população possa desenvolver essa cultura. Mas eu vou fazer como o candidato Hamilton costuma fazer, tergiversar, desconversar e falar de outra coisa. Porque eu pergunto sobre trânsito, ele vai falar, defender a doutora Adel, que me desculpe, é vice-prefeito e não teve a sensibilidade de ver que a população precisa primeiro de saúde e tome de construir nunca mais e nada de sair prometido do hospital. Eu vou fazer como ele, não vou fazer como ele, que vem aqui e diz a cidade não está esse caos que eles estão vendo. Só ele que vê essa cidade maravilhosa, que nem é o Rio de Janeiro, porque o servidor público é desrespeitado, desvalorizado. Os professores da rede municipal de ensino ganham R$5.500 e lutam por um plano de carreira há muito tempo. Eles, os vereadores, ganham 5.500, o prefeito 13.700. E ainda pegam carona no aumento do servidor público, que foi ontem barrado pela justiça. Isso é uma vergonha. Ele não assinou carta compromisso com os funcionários públicos. Sabe por quê? Porque não pode, porque não respeita, porque não valoriza. Vem aqui agradecer aos trabalhadores da Santa Casa, nem sequer quis negociar com os trabalhadores da Santa Casa, que fizeram 23 dias de greve, foram apoiados pela população, que sabe que aquela greve era justa, que denunciou. E ele nunca caiu na Santa Casa, eu acho. Porque eu tive que ir para a Santa Casa no ano passado e vi com meus próprios olhos como que aqueles trabalhadores se esmeram, para atender a 28 enfermos, como que está a Santa Casa, entendeu? E o problema na Santa Casa é muito sério, é de má administração, falta transparência ali. Ninguém sabe para onde vão mais de 1 milhão que o prefeito diz que manda para lá todo mês. Então precisa ter transparência e cuidado com o dinheiro público. 1 minuto para a réplica do candidato Hamilton. Bom, telespectador, você que está em casa nos assistindo, percebe que nós já estamos no 4º bloco deste debate e eu sou o mais citado aqui. Só falam do meu programa de governo. Acabei de fazer uma pergunta sobre cultura e vi que a candidata não tem proposta para cultura. Nós ampliamos aqui as oficinas culturais na cidade, nós ampliamos os recursos da LIC de R$400 mil para R$750 mil para dar incentivo aos nossos artistas locais. Nós descentralizamos a cultura na cidade, nós trazemos eventos culturais para todas as classes sociais, desde uma orquestra a um evento de música sertaneja. Nós fazemos o show de aniversário da cidade, aberto a toda a população do município. Enfim, nós investimos muito em cultura e, se reeleito, vou continuar investindo. Mais do que isso, teremos muito em breve um centro de formação do professor no Educa Mais do Parque dos Sinos, com um teatro de 700 lugares, para que a gente possa dar oportunidade com qualidade para todos os nossos jovens que atuam na área da cultura. 1 minuto para a tréplica da candidata Suzete Chafim. É claro que nós temos proposta, está lá no nosso programa, o prefeito sabe, já me ouviu falar em várias oportunidades nos debates, que temos proposta assim. Cultura é muito importante e nós vamos construir o centro cultural de todas as tribos, para que quem gosta de rock desenvolva seu rock, quem gosta de teatro, quem gosta de cinema, para que todos possam desenvolver seus talentos, sim. Nós achamos que cultura é muito importante, mas nós achamos também que falta espaço, Jacareí. O Educa Mais, na verdade, não atende, a população reclama que é um espaço insuficiente, que não tem espaço. Olha, o pessoal do Paraíso está dizendo que tem que pagar para jogar bola, para entrar no Educa Mais. Educa Mais acaba competindo com o projeto do governo do Estado, que é o Mais Educação, e acaba sendo insuficiente porque virou moeda de troca para os vereadores. Quem consegue uma vaga no Educa Mais, falando com o vereador, tem que votar nele. Então, cultura tem que ser respeitada, inclusive a cultura roceira, a cultura rural, dos tropeiros, das manifestações religiosas, culturais, e principalmente a Fapija como cultura. Nós queremos preservar e defender a Fapija, que ele não defendeu. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Mais um intervalo comercial. Já já teremos nova rodada de perguntas dos jornalistas. Não saia daí. Eleições 2012, você decide na Band. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacareí é uma realização do Grupo Bandeirantes com apoio do jornal O Vale. Neste bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas convidados. Dessa vez, quem começa a perguntar é o jornalista Ângelo Ananias, do Jornal Diário de Jacareí. Para quem vai a pergunta, Ângelo? Candidato Hamilton Mota. Pois não? O segundo e o terceiro trechos da Avenida Davi Monteiro Lino, que liga o Parque Brasil ao Parque dos Sinos, na região norte da cidade, entraram em funcionamento num espaço de 1 ano. São quase 3 quilômetros de avenida sem 1 centímetro cicleta e ciclovia, que é uma ferramenta eficaz em mobilidade urbana na Europa e em cidades muito menores do que Jacareí. O agora arquiteto Hamilton Mota, candidato à reeleição, é contra ciclovias? 2 minutos para a resposta, candidato.
De maneira alguma, jornalista, só que ciclovia é onde nós temos espaço físico para isso, né? Esse traçado que você fala da Avenida Davi Monteiro Lino é um traçado definido, porque é a área da rede, portanto não há possibilidade, a não ser que no futuro, se a gente avançar no tipo de uso do automóvel, do ônibus na cidade, a gente possa fazer, como em alguns países da Europa, que criam a ciclofaixa, ou seja, utilizam do próprio sistema viário. Você só consegue fazer ciclovia se você tiver espaço físico na via. Eu acredito, inclusive, Ângelo, que com o crescimento da cidade, com a perspectiva da gente ter um novo polo de desenvolvimento no Além Dutra, ou seja, naquela região do Parque Meia Lua ao Pagador Andrade, são mais de 30 milhões de metros quadrados, nós podemos pensar numa cidade moderna, planejada, com ciclovias, com ciclofaixas, com calçadas mais largas, mas infelizmente, na situação que nós temos no sistema viário da área mais central da cidade, isso ainda não é possível. Portanto, a gente não faz promessas vazias, né? Eu tenho visto aqui as pessoas só atacarem o meu programa de governo e pouco tenho visto as pessoas apontarem soluções para os problemas da cidade, que é uma cidade antiga, com muitas dificuldades para você superar uma série de problemas. Eu dei o exemplo aqui anteriormente da João Américo com a Tiradentes, por exemplo. Quantos prefeitos tiveram vontade de fazer o asfalto naquela via e não fizeram, inclusive com muita responsabilidade, porque sabiam que havia uma necessidade de fazer uma grande obra de drenagem para resolver um problema de enchente. Portanto, Ângelo, na cidade nós temos uma série de questões ainda de uma falta de planejamento do passado e da forma com que a cidade se consolidou, que nós ainda temos que enfrentar pela frente. Portanto, eu não sou contra a ciclovia, acho que isso traz mobilidade, traz qualidade de vida, mas em determinados locais isso ainda não é possível. Quem comenta, Ângelo? Candidato Isaías Santana. 1 minuto para o candidato Isaías Santana. Olha, o candidato Hamilton é favorável à ciclovia, mas não faz. É favorável à terceira ponte, mas não faz. É favorável à construção do pronto-socorro, mas não faz. É favorável ao hospital municipal, mas não faz. Essa é uma grande diferença entre o candidato Hamilton, que promete 12 obras e faz uma, que agora está prometendo 14, que ignora necessidades básicas. Jacareí é uma cidade que precisa ser amada. Eu quero ser prefeito de Jacareí porque eu amo essa cidade. Essa cidade que me acolheu vindo de Pernambuco, que acolheu a Suzete vindo do Rio de Janeiro, que acolheu o Hamilton, que é da mesma cidade do Zé Disseu, o líder do Mensalão, que está sendo condenado como quadrilheiro pelo Procurador-Geral da República. A diferença é essa. Eu amo a minha cidade que me acolheu, que me deu o título de cidadão jacariense e quero governar para fazer o que é necessário para as pessoas. As ciclovias começadas pelo prefeito Marco Aurélio, o prefeito e candidato Hamilton parou tudo. Não se pode parar o que é bom e o que se começa. Nós não vamos parar nada. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica do comentário do candidato Hamilton. Bom, eu acho que está faltando um pouco de respeito a você, telespectador em casa, que veio aqui para ouvir as opiniões, as divergências sobre as ideias de um programa de governo. Você tem percebido como eu tenho sido atacado e, além de ser atacado, sou chamado de irônico. Tenho tentado falar do meu programa de governo e vou tentar continuar falando do programa de governo. Vou continuar com as obras de asfalto nos bairros, inclusive muitos bairros que foram construídos com a anuência desse secretário que participou do governo anterior e que permitiu a cidade crescer com dezenas de bairros sem infraestrutura, pessoas sofrendo lá, ou no pó ou na lama. Nós estamos pagando essa dívida social com você, você que agora mora no Pedra-Mar, no Imperial, pode confiar, nós vamos chegar com as obras aí porque superamos bairros maiores com a questão da infraestrutura, como foi a cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Santa Marina, Jardim Paraíso, Maria Amélia. Portanto, eu converso com a cidade porque eu conheço os problemas da cidade, né? Eu não venho só em tempo de campanha apresentar um programa de governo, inclusive nem fala dele no debate, né? Tempo esgotado, seguimos. Agora é a vez da pergunta do jornalista Cláudio Souza, editor de política do jornal O Vale. Para quem vai a pergunta, Cláudio? Candidato Isaías Santana. Pois não. De acordo com as prestações de contas que o senhor encaminhou para a Justiça Eleitoral até o começo de setembro, foi arrecadado até o momento R$18 mil, sendo que toda essa verba foi doada pelo senhor mesmo. Porque nem o seu partido investe na sua campanha.